A trajetória de Richard Gere representa mais do que a história de um ator famoso de Hollywood. Ela reflete as transformações da própria indústria do entretenimento ao longo das décadas. Seu nome ficou associado ao charme clássico do cinema romântico, mas também a escolhas pessoais que o levaram para caminhos menos previsíveis e muitas vezes distantes dos holofotes. Ao longo de sua carreira, ele transitou entre o estrelato global, o ativismo político, o cinema independente e uma vida pessoal mais reservada. Este resumo reconstrói sua jornada de forma humanizada, destacando não apenas os sucessos e desafios profissionais, mas também as convicções, mudanças de prioridade e o impacto de suas decisões no cenário artístico e cultural. As raízes de uma vida marcada pela disciplina e sensibilidade. A história de Richard Gere começa em um ambiente familiar estruturado e tradicional, com forte influência de valores religiosos e disciplina moral. Crescido em uma família de classe média nos Estados Unidos, ele desenvolveu desde cedo uma combinação rara de sensibilidade artística e dedicação acadêmica. Durante a juventude, demonstrou talento em áreas variadas, como música e esportes, o que já indicava uma personalidade versátil e inquieta. Essa formação inicial foi essencial para moldar sua visão de mundo, mais tarde, refletida em suas escolhas profissionais e pessoais. Apesar de uma trajetória inicialmente voltada para estudos formais, ele logo percebeu que seu caminho poderia estar fora dos padrões convencionais, abrindo espaço para a arte e a atuação. Da universidade às ruas de Nova York, o início da transformação. Ao ingressar na universidade, Gere explorou diferentes áreas do conhecimento, incluindo filosofia, o que ampliou sua percepção crítica sobre a vida e a sociedade. No entanto, a inquietação o levou a abandonar os estudos e buscar novas oportunidades em Nova York. Essa decisão, embora arriscada, marcou o início de sua transição para o mundo artístico. A cidade, com sua intensidade cultural e competitividade, serviu como um verdadeiro campo de testes para seu talento. Ele passou por dificuldades comuns a jovens atores, enfrentando incertezas e rejeições, mas também encontrou espaços para desenvolver sua identidade artística. Esse período foi fundamental para construir a base de sua futura carreira em Hollywood. O surgimento de uma estrela em Hollywood. A entrada de Richard Gere no cinema aconteceu de forma gradual, mas impactante. Nos anos 1970, ele começou a chamar a atenção com pequenos papéis que evidenciavam sua presença magnética e natural diante das câmeras. Filmes desse período ajudaram a consolidar sua imagem como um ator promissor, ainda que nem sempre os bastidores fossem fáceis. Conflitos profissionais e desafios de adaptação marcaram essa fase inicial, mas também contribuíram para sua maturidade artística. Aos poucos, ele deixou de ser apenas mais um jovem ator, para se tornar um nome observado pela indústria. Essa ascensão preparou o terreno para o reconhecimento internacional que viria nos anos seguintes. O auge do estrelato e o fenômeno do cinema romântico, nos anos 1980 e 1990, Richard Gere atingiu o ponto mais alto de sua carreira. Ele se tornou um dos rostos mais reconhecidos do cinema mundial, especialmente por sua participação em produções românticas que marcaram gerações. Sua imagem de galã sofisticado, combinada com performances carismáticas, conquistou o público global.
Esse período foi decisivo para consolidar seu status de estrela internacional, com filmes que se tornaram clássicos do gênero. No entanto, esse sucesso também trouxe pressões constantes, expectativas elevadas e uma exposição intensa. A fama, embora glamurosa, começou a revelar seu lado mais exigente e instável. Oscilações na carreira e mudanças na indústria cinematográfica. Com o início dos anos 2000, a trajetória de Gere passou por mudanças significativas. A indústria cinematográfica começou a se transformar, dando espaço a novos estilos, narrativas e atores. Filmes que antes garantiam sucesso passaram a ter resultados mais incertos, afetando também sua presença nas bilheteiras. Ainda assim, ele continuou trabalhando em projetos variados, tentando se adaptar às novas demandas do mercado. Essa fase marcou uma transição importante, de estrela dominante para ator experiente em busca de novos formatos e desafios. A carreira deixou de ser linear e passou a refletir um cenário mais complexo e competitivo. O ativismo como parte essencial de sua identidade. Além do cinema, Richard Gere se destacou por seu envolvimento profundo com causas humanitárias e políticas. Seu interesse pelo budismo e pela situação do Tibete tornou-se uma das marcas mais importantes de sua vida pública. Ele não apenas apoiou iniciativas sociais, mas também participou ativamente de movimentos internacionais em defesa de direitos humanos. Esse engajamento trouxe reconhecimento, mas também gerou controvérsias e impactos diretos em sua carreira. Sua postura firme mostrou que sua identidade ia além da atuação, revelando um compromisso pessoal com questões globais e espirituais, controvérsias, repercussões e desafios na indústria. O posicionamento político de Gere teve consequências significativas em sua trajetória profissional. Em determinados momentos, suas declarações e atitudes geraram tensões com grandes mercados internacionais, especialmente em contextos onde a indústria do entretenimento dependia de relações econômicas sensíveis. Isso afetou oportunidades e limitou sua participação em grandes produções. Ainda assim, ele manteve suas convicções, mesmo diante de possíveis perdas profissionais. Essa fase evidencia o conflito constante entre liberdade de expressão e interesses comerciais dentro de Hollywood, destacando o preço que figuras públicas podem pagar por suas escolhas. Redescoberta no cinema independente. Após anos em que esteve mais distante dos grandes sucessos comerciais, Richard Gere passou a trilhar um caminho mais íntimo dentro do cinema independente. Essa fase representou uma mudança importante em sua carreira, permitindo que ele se afastasse da pressão das grandes bilheterias e se aproximasse de histórias mais humanas e detalhadas. Em vez de personagens criados apenas para o grande público, ele passou a interpretar figuras mais complexas, com conflitos internos e narrativas mais sensíveis. Esse movimento também abriu espaço para o reconhecimento em festivais e pela crítica especializada, que passou a valorizar sua maturidade artística. Mesmo sem o mesmo nível de exposição de antes, ele demonstrou consistência e profundidade em suas escolhas. Essa etapa reforçou a ideia de que sua relevância no cinema não dependia apenas do sucesso comercial, mas da capacidade de se reinventar e continuar entregando atuações sólidas e expressivas. Vida pessoal, espiritualidade e envelhecimento consciente. Fora das câmeras, Richard Gere
construiu uma vida mais reservada, baseada em valores como família, espiritualidade e equilíbrio emocional. Sua ligação com o budismo teve grande influência nessa transformação, ajudando-o a desenvolver uma visão mais serena sobre o envelhecimento e sobre o sentido da vida. Com o passar dos anos, ele passou a priorizar momentos simples ao lado da família, deixando em segundo plano a pressão constante da indústria do entretenimento. Essa mudança não significou um afastamento total da arte, mas sim uma reorganização de prioridades. A fama deixou de ser o centro de sua existência, dando lugar a uma rotina mais tranquila e consciente. Essa nova fase mostra um homem que aprendeu a lidar com o tempo de forma mais leve, aceitando limites naturais da vida e valorizando experiências pessoais, em vez de apenas reconhecimento público ou sucesso profissional. Legado e futuro de uma carreira em transformação. O legado de Richard Gere é construído a partir de diferentes dimensões: o sucesso no cinema, o engajamento social e a busca constante por sentido pessoal. Sua trajetória não segue uma linha tradicional de ascensão contínua, mas sim um percurso cheio de mudanças, pausas e reinvenções. Ele se destacou como um dos grandes nomes de Hollywood, mas também como alguém disposto a seguir caminhos menos previsíveis quando necessário. Hoje, seu futuro permanece aberto, com possibilidades de novos projetos, embora de forma mais seletiva e consciente. Mais do que um astro do cinema, ele representa a ideia de evolução constante, mostrando que a carreira artística pode coexistir com valores pessoais profundos. Sua história reforça que o verdadeiro legado não está apenas nos sucessos comerciais, mas na capacidade de se adaptar, manter autenticidade e encontrar significado além da fama.